William Vac, né? Olá, muito boa noite, São José. Nós estamos mais uma vez ao vivo aqui na transmissão da internet, exatamente 20 horas e 4 minutos, né? 20 horas e 4 minutos. E nós, como todas as segundas-feiras fazemos, trazemos alguém que faz a diferença na nossa cidade para bater um papo descontraído e interessante aqui na Live do Melo. Também a gente chama de Boa Noite, São José. Bom, e para a gente conversar nessa noite, nós estamos aqui conosco com o Tomás Henrique Barbosa, ele que é coordenador regional do MBL, também trabalha com o vereador Fernando Holly em São Paulo, e vai falar um pouco mais deste movimento e de tudo que vocês quiserem perguntar durante esta nossa live. Então, antes de mais nada, eu quero dar meu boa noite a você, Tomás. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a live. É muito legal, obrigado pelo convite aí, para a gente poder bater esse bate-papo aí. E num ambiente novo, né? Quando eu assisto você, geralmente é um ambiente diferente. Agora a gente está no visual novo. Espero que dê certo. Espero que a estreia ajude aí, dê sorte para você. Com certeza, a gente melhorando sempre, né, aqui na sacada do prédio, tendo a cidade ao fundo e falando sobre a cidade. Aliás, eu quero convidar você que acha que as pessoas que estão nos assistindo, tem mais alguém que precisa assistir esse vídeo, eu gostaria que você clicasse embaixo no compartilhar o vídeo aí do Facebook, para que você possa colocar mais amigos juntos nessa live hoje. Bom, quero mandar um abraço para todo mundo que já está online aqui. Tem muita gente, hein? Olha só. Que bom. Rapaz. Olha, o Flávio Pereira, o Gilberto Enes, o Armindo Ferreira, a Cris Carvalho, o Marquinhos Evangelista, o Carlos França, o Fernando Oliveira, a Fabizinha, a Rose, a Lucilene Fidelis, o Vieira Júnior, o Wilson Guimarães, Wagner Matheus, Edmar Ferreira, Fabrício Soares Diniz, o Cátaro Arcádia, o Éder Braga, o Ferreira Leite, o Jorge Guilherme, a Marina, o Adilson Castilho, o Sávio de Carvalho, o Haroldo César Custódio, o Matheus Ottoni Cândido, muita gente nos assistindo nesse momento. Dirceu plenamente, grande Dirceu, grande abraço. Helder Fábio, Roberto Chagas e Jonas Mota, todos eles ligadinhos aqui na Live do Melo. Um abraço para todos vocês. Bom, eu quero pedir que vocês mandem as perguntas, afinal de contas, o Tomás está aqui à disposição para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem. E, Tomás, eu gostaria que você já dissesse para a gente, antes de mais nada, o que é o MBL, de onde surgiu o MBL e como que o MBL atua ultimamente. Bom, Daniel, é sempre bom conversar e falar um pouco sobre o movimento, porque, como é uma coisa nova na política, há sempre muitas dúvidas. O Movimento Brasil Livre surgiu no finalzinho de 2014, ali, quando acabou as eleições, né, com a reeleição, com a frustrante reeleição da ex-presidente Dilma, quando a gente já tinha percebido que não era possível continuar daquela maneira que está, né? A reeleição foi uma frustração para grande parte das pessoas e a gente começou a suscitar protestos de rua, não pela eleição em si, mas pela continuidade daquele projeto que tanto nos incomodava, um projeto socialista, um projeto de esquerda para o país, que a gente via que economicamente, não só economicamente, mas sobretudo nos costumes, era uma coisa que não estava dando certo. Então a gente saiu às ruas, eram 5 meninos, vamos dizer assim, 5 rapazes jovens em São Paulo, que organizaram uma primeira manifestação pequena, reduzida, que ao longo de outras manifestações foram crescendo. Eu, Daniel, fui parar no Movimento Brasil Livre, porque naquela época eu já me identificava mais à direita, né, com o ideário do liberalismo econômico, etc. E quando surgiu um movimento de rua, um movimento ativista, que pregavam essas coisas em São Paulo, eu falei, puxa, é minha oportunidade de participar de algum modo da política. Afinal, eu tenho essas convicções, sou jovem, quero fazer alguma coisa diferente, mas tudo que tinha por aí de juventude era Uni,
ou algum tipo de PSTU, esse tipo de coisa mais radical. Eu não queria, eu queria alguma coisa mais à direita que eu pudesse fazer um ativismo jovem também. Bom, só para a gente recapitular aí, quem eram esses 5 jovens aí que acabaram dando início ao movimento? Os 5 jovens eram Renan Santos, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, aí tem 2 que são um pouco mais conhecidos, que é o Fred Ralph e o Pedro, que na época até era funkeiro, né? Ele tinha uma banda chamada Bonde do Rolê, que fez muito sucesso nos anos 2000, e gostava dessa coisa de marketing, etc. Enfim, os meninos trabalhavam com publicidade, uma parte dos irmãos Santos, enfim. E eles falaram, bom, vamos usar esse conhecimento que a gente tem um pouco de vídeo, de rede social, etc., para suscitar essas manifestações. E eu, encantado com aquilo, através das redes sociais, entrei em contato com eles e falei, poxa, São José precisa ter também um movimento liberal, um movimento conservador de jovens que possam reivindicar essas coisas através do ativismo na rua, do ativismo político. E eles falaram, então você quer começar o movimento Brasil Livre aí em São José também? Eu falei, quero, mas não sabia como fazer, quem procurar e tal. Devagarzinho a gente foi se aproximando de pessoas, ou pessoas foram se aproximando da gente que também simpatizavam com esse ideário, e a gente começou a avançar aqui em São José nas coisas que a gente já realizou até então. Bacana. Agora, a gente vê que o MBL ele tem uma articulação nacional bem forte. Vários temas que são propostos pelo MBL têm uma repercussão muito grande. E nesse trabalho de Vale do Paraíba, como que está dividido essas regiões, a região do Vale do Paraíba? Quem são esses líderes? Certo. O MBL, ele, com o crescimento, foi um crescimento muito rápido, né? Vocês podem imaginar como deve ser os meninos que não faziam parte da política, que é o caso dos meninos de São Paulo, e como é o caso da gente aqui em São José, do nada ter que organizar uma coisa a nível nacional e, no meu caso, a nível local. Então, foi se dividido em algumas atribuições para coordenadores locais, coordenadores regionais. Hoje eu tenho uma atribuição de coordenação não só aqui em São José dos Campos, mas também no Vale do Paraíba em geral. Porque como eu estou em São Paulo, ao lado do vereador Fernando Holliday, estou mais próximo do pessoal da Nacional, eu consigo, de algum modo, ajudar, auxiliar essas pessoas do Vale do Paraíba que também querem colaborar com o Movimento Brasil Livre e não podem fazê-lo em São José, porque não são daqui. Então, hoje a gente tem em São José dos Campos lideranças como o Jeft, como o Matheus, que foi recentemente eleito para o Conselho da Juventude, que nós fizemos campanha, dentre outros, né? Em Taubaté, a gente tem um puta cara inteligente, o Dr. Leandro Gavinier, que também toca as coisas lá, é o nosso cabeça lá, mas tem outras pessoas, como também o médico Dr. Mergulhão, temos o Sérgio Vitor, que está fazendo um excelente trabalho recentemente lá, engajando as pessoas em diversas coisas. E em Jacareí a gente tem um grupinho também que está começando a desenvolver um trabalho lá. Recentemente a gente reformulou o núcleo lá, porque o pessoal estava meio devagar e tal. A gente falou, não, o MBL, quem quer fazer parte, quem quer fazer ativismo, tem que estar o tempo todo engajado nas redes, nas causas. Então a gente trouxe uma meninada boa lá e eu acredito até que, não posso falar ainda, mas a gente vai ter boas notícias de Jacareí em breve. Que bom. Bem, falando aqui com o pessoal da rede, né, o Jorge Guilherme já soltou a primeira pergunta logo a queima-roupa e pergunta para você assim, quem você acha que é o melhor candidato a presidente, Tomás? João Guilherme? O Jorge Guilherme. Jorge Guilherme. Essa é uma pergunta que eu acho que muita gente no Brasil está fazendo, né? Atualmente, o MBL costuma dizer que a gente precisa de uma pessoa que seja liberal na economia e conservador nos costumes, que é o que as pessoas, a gente acredita que o brasileiro está pedindo. Em grande parte, não só pelo nosso trabalho, mas em grande parte pelo trabalho de engajamento que o MBL está fazendo nas ruas, está fazendo nas redes sociais, de conscientizar as pessoas da importância de seguir para esse lado para a gente evitar aquilo que a gente se livrou no impeachment, né? É claro que ninguém está contente com esse governo, mas a gente precisa ir caminhando e criando alternativas. Hoje, o melhor candidato a presidente, eu não arriscaria um palpite. Eu queria que fosse candidato a presidente, Daniel, o empresário, CEO da Riachuelo, Flávio Rocha, porque ele parece muito com as nossas ideias. Inclusive, nós estamos tentando estimulá-lo de alguma forma.
mas, a princípio, ele não parece querer ser candidato. Né? Ele está com um novo movimento aí que ele está estimulando a discussão de algumas ideias para o Brasil, não é isso? Sim, é o Brasil 200, é um movimento não só de empresários, tem bastante empresários, mas, como o próprio Flávio fala, é um movimento para que o setor produtivo do Brasil se una para o país que essas pessoas querem. Porque a gente é um país que foi feito por uma elite burocrática e o setor produtivo do nosso país trabalha para que essas pessoas não trabalhem. A gente tem que mudar isso. O país tem que ser direcionado para esse setor produtivo, para as pessoas que trabalham. Não é só o grande empresário, é o empreendedor pequenininho também, o cara que quer fazer o seu negócio, abrir ali, lutar, gerar emprego, gerar renda. Então, a gente precisa reverter essa lógica de achar que a gente tem que trabalhar, pagar imposto para essa elite burocrática e fazer um país para esse setor produtivo. E o Flávio pensa assim como a gente, por isso a gente gosta, não especificadamente dele, mas das ideias que ele vem trazendo com esse movimento. Espero que o candidato, ou seja, o melhor candidato em breve, defenda essas ideias. Bom, vamos falar um pouquinho mais com a audiência da internet. O Rafael Borges Azevedo também conosco aqui nesta live. Vocês estão ouvindo direitinho? Está tudo bacana? Dá o feedback aí, pessoal. Bom, a Michelle Amazonas também assistindo, o Serginho Venetor também, boa noite, Serginho. Grande Serginho, liderança da Zona Norte. O Helder Fábio faz a pergunta, o assunto do momento é a intervenção no Rio. O que o MBL acha sobre isso e se deve se expandir? O MBL é favorável à intervenção no Rio de Janeiro. A página nacional do movimento vem, inclusive, engajando as pessoas para que elas compreendam como funcionará essa intervenção. Isto é, quando acontece uma coisa nova, todo mundo fica meio confuso. Pô, mas como é que vai ser isso? O policial vai chegar lá, os militares... E a gente precisa entender um pouco a conjuntura. O que vai acontecer? Esse interventor é um braço do presidente da República no Rio de Janeiro. E ele vai poder, é claro, executar as leis já vigentes no país, mas com mais garra, tendo a liberdade de operar todas as polícias do Rio de Janeiro, com uma inteligência, que é a inteligência militar, que pode, de forma estratégica, mapear essas pessoas que estão suscitando esse crime organizado no Rio de Janeiro. Enfim, a gente acredita que a intervenção, né, não é a intervenção militar aquela de antigamente, viu, gente? É a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de intervenção, num momento caótico como está no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, a gente sabe que o Brasil inteiro, a violência, né, a pauta de segurança pública é um problema. Tem que ter algum tipo de pontapé inicial para combater essas coisas. Eu acredito que foi uma boa do presidente Temer fazer essa intervenção no Rio de Janeiro, para que, dando certo, e a gente acredita que vai dar certo, ela possa ser replicada de algum modo ou servir de exemplo para o resto do país. Afinal, da forma que está a segurança pública, essa violência, ninguém aguenta mais. E não é só no Rio de Janeiro. Não adianta a gente falar que é só Rio de Janeiro, né, Daniel? A gente aqui em São José, a gente sente também essa insegurança, né? E olha que a gente está num estado, né, que são dos estados mais ricos da federação, o estado mais rico da federação, onde a polícia é a mais preparada. E mesmo assim a gente sente essa violência, essa insegurança quando a gente passa. Então, toda alternativa que vem para tentar encarar esse problema da segurança pública de frente, a gente vê como positivo. Bom, Tomás, falando de outras situações, aliás, mandar um abraço aqui para o pessoal que está online aqui, Silene Fidelis, o Lohan Fulli, grande abraço, Lohan, o Walter Azevedo também conosco. O Sávio de Carvalho pergunta sobre a reforma, acredito que seja a reforma da Previdência que ele deve estar falando, vocês acham que é preciso fazê-la? A gente acha que sim. Como é que é o nome dele? Desculpa. É o Sávio de Carvalho. Sávio, a gente acredita que sim. A reforma da Previdência é essencial para a gente acabar com os privilégios. Hoje, a gente estava falando agora há pouco que o país ele foi montado por uma elite burocrática. E quem é essa elite burocrática? É a elite política, é a elite do judiciário, é a elite, em suma, do funcionalismo público. Então, essa elite do funcionalismo público que recebe super salários, das aposentadorias, etc., ela está gerando um déficit enorme na nossa economia. Um rombo gigantesco que, através dos anos, com essa mudança da pirâmide geracional, isto nasce-se cada vez menos pessoas e cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e durando mais
seu período de velhice. Então é preciso que haja essa reforma, não como os petistas, os sindicalistas falam, vai acabar com a aposentadoria. Pelo contrário, a reforma ela vai conseguir garantir que haja aposentadoria no futuro. E essa desinformação, que no começo todo mundo tinha medo de defender a reforma, que falava, a reforma é muito impopular, que é o presidente, Temer e etc. A gente tem que defender as coisas que são boas, não defender pessoas, não é questão de defender político A ou B, a gente tem que defender uma agenda de país. E quem tem responsabilidade com o país está defendendo a reforma da Previdência porque entende que há este déficit, entende essa pirâmide geracional que não está dando certo e está fadado ao fracasso, fadado à ruína, e defende que haja essa reforma. É claro que ela tem que ser feita da forma que a gente busca fazer, discutindo ponto a ponto, mostrando nas redes sociais o que é, o que não é, para que as pessoas saibam como vai ser, a partir de agora, a sua própria aposentadoria. Bom, vamos adiantando aqui o assunto, a Lúcia Teixeira conosco aqui, o José Geraldo Amoroso, grande diretor da Rádio Piratininga de São José dos Campos, também conosco. O Jorge Guilherme disse sobre sua resposta, está ótimo. A Ana Luísa Guimarães deixou seu boa noite também. O Aldo Monqueiro chegando aqui e assistindo. O Diego Claret, grande Diego Claret, um abraço para você. A Cris Carvalho, está tudo ok, áudio e vídeo. Obrigado, Cris, na retaguarda sempre, mesmo na festinha lá. Ela atenta, sempre te amo. Um beijo. Ana Luísa Guimarães, incrível, bacana. O Dinei Domingos também assistindo conosco. Fabrício Soares Diniz, está tudo certo com o som. Também minha mãe, né? Se não tiver a audiência da mãe, eu vou falar para você. Um beijo, mãe. O Serginho Venetor, quem vocês apoiam para deputado estadual? Então, eu já vou engrenar a pergunta do Serginho da Venetor e falar da questão das candidaturas a deputado. Eu vi uma informação, uma notícia que saiu há pouco tempo no jornal, em que o MBL pretende lançar 15 candidatos, tem uma bancada de 15 deputados, né, nas assembleias e também na Câmara Federal, né? Como que está sendo discutido isso? O que tem sido passado pelo movimento nacional? Afinal de contas, o MBL tem feito alguns eventos bem organizados e que tem tido assim, a adesão de muita gente. Recentemente, o nosso coordenador Kim Kataguiri falou esse número, de uma bancada de 15 deputados federais. Eu sou mais otimista, eu acho que dá para fazer mais, até porque a gente está dos 27 estados da federação, a gente está em 22. Em 22 tem MBL, e tem MBL atuante. Como são núcleos estaduais, geralmente eles estão lá brigando com o governador, estão brigando com a Assembleia Legislativa para algum tipo de redução de gastos, redução de privilégios, aquelas pautas que o MBL já costuma defender. Então, com esses 22 núcleos ativos, nós temos essas lideranças. São lideranças, em geral, originais, que surgiram também desse engajamento político, assim como eu aqui em São José, que falou, puxa, é um movimento que defende as ideias certas, finalmente, um movimento de ativistas e que estão lutando. Essas lideranças, é claro, e foi a postura que o MBL escolheu adotar ao longo do tempo, de ocupar espaço na política, para levar nossas ideias à frente, e a gente precisa eleger o máximo de pessoas possíveis que defendam essas ideias e que defendam essas ideias de verdade, não por oportunismo ou por uma situação ou outra lá no Congresso que acham que é adequado. Não, pessoas que têm convicção que as ideias conservadoras, as ideias liberais são as melhores para o país. Então, tendo 22 núcleos ativos pelos estados, eu acredito que em todos esses a gente possa eleger uma liderança para deputado. Respondendo a pergunta do amigo, para deputado estadual, a princípio, apresenta-se como pré-candidato do Movimento Brasileiro no Estado de São Paulo o Arthur, do canal Mamãe Falei, aquele que vai nas manifestações, que desmascara muitas coisas que acontecem lá. E que toma muita pancada, né? Que toma muita pancada, coitado. E ainda dizem que é ele que bate, né? Então, ele é um dos nomes. Vamos ver se a coisa assim vai se caminhar, né? A gente tem que olhar também para a nossa região um pouco. Agora, falando da questão de agremiação partidária, sistema político do Brasil, é um caminho para o MBL, de repente, virar um partido político? A princípio, hoje em dia, eu acho bastante improvável, porque além de ser muito burocrático se tornar um partido político, atravanca muito o aspecto político que a gente adotou para nós, que é a ocupação de espaço. A gente acredita que há bons partidos, e quando eu falo bons partidos, não é das pessoas em si, porque a gente sabe que todos os partidos têm pessoas terríveis, mas há bons partidos para você se abrigar neles
e começar a tirar essas más pessoas que estão lá sentado em cima da coisa e não faz nada pelo país, e começar a tomá-los de fora para dentro, de modo a levá-los para o lado certo, para o lado das ideias certas. Então, a princípio, a gente acredita que é muito mais interessante a gente já se relacionar com esses partidos já existentes, por mais que a gente saiba que nesses partidos tem pessoas que a gente não concorda, em todos os partidos a gente vai encontrar essas pessoas que a gente não gosta pessoalmente, mas a gente faz o nosso trabalho independente. E quando o Fernando Holliday foi eleito lá em São Paulo, Daniel, uma das coisas que a gente exigiu, na verdade, dos democratas, foi que ele tivesse liberdade para defender as pautas do movimento. E até hoje, como vocês podem ver, a atuação dele continua sendo bastante independente do movimento e bastante independente da política de São Paulo em si. Quando precisa criticar o prefeito Dória, ele critica. Quando precisa elogiar coisas acertadas e que a gente acredita, ele elogia. É o padrão que a gente costuma seguir com todas as administrações. Bom, vamos aproveitar aqui e correr a timeline do Facebook, o pessoal interagindo conosco aqui nessa noite na live do Melo. O Walter Azevedo, hashtag Tomás Vereador 2020. Depois você vai responder sobre isso, tá? O Diego Clare Gomes, bom, a minha elegância não me permite repetir o que ele está falando, mas vamos perguntar de uma forma mais tranquila. O MBL é formado de moleque, tem uma certa concepção das pessoas sobre essa questão, que são muito jovens, assim, vocês chegando com diversas ideias, assim, de uma forma mais enérgica, né, colocando suas ideias, né, de uma maneira que nunca se viu. É molecagem isso daí? Olha, para você ser do MBL, você tem que ser jovem, mas jovem de qualquer idade. Tem que ter a cabeça jovem, querer fazer algo de diferente, porque ser como o que a gente está vendo, está tão cansado, não vale a pena. Então, esse sentimento jovem, esse sentimento de mudar alguma coisa, é claro que, eventualmente, por esse espírito, a gente pode cometer algum erro, pode ter algum equívoco. Agora, de forma alguma, a gente, essa coisa de molecagem, não, a gente tem que ter responsabilidade, ainda mais quando a gente vai assumindo atribuições, vai assumindo, como o Fernando Holliday, com 21 anos em São Paulo, já é vereador, como o Kim Kataguiri é pré-candidato a deputado federal com 22, você tem que amadurecer muito rápido. Você tem que entender que esse amadurecimento é o que se reflete para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, a gente procura mostrar que quando a gente defende uma ideia ou quando a gente critica uma posição de um determinado político, de um determinado governo, de uma forma que a gente busca ter uma análise. Eu acho que, às vezes, as pessoas são muito injustas com os jovens. O jovem também pode participar da política, pode pensar e pode fazer coisas boas. Eu acredito que, se a gente não acreditar nisso, puxa, vai ficar sempre na mão daqueles velhos de Brasília. E o pessoal reclama que não tem renovação em vários ambientes, em vários locais. É lógico que essa renovação, se ela acontece, é pela mão do povo brasileiro através do voto. Você tem que equilibrar as coisas. Aí já vai para a minha opinião pessoal, já deixei um pouquinho de lado do entrevistador, mas a gente vê muitas situações em que as pessoas começam a falar de determinadas situações, mas não atuam da forma correta. Quer seja, falando de algumas situações que precisam ser corrigidas de uma forma clara, tranquila, prestando as informações necessárias, né, que isso é muito importante, e também fazendo essa convicção que ela tem em voto, né? Porque, na verdade, o que acontece é que todos que estão ocupando cadeiras no Congresso, no Senado, e a gente tem muita gente boa lá, pessoal, eles estão lá porque eles foram votados. Então, ninguém fez uma revolução no Brasil e não está tendo nenhuma reeleição eterna aqui, como acontece em diversos outros países da América Latina. Vamos correr a timeline do Facebook aqui na live do Melo. A Jane Sugimoto assistindo conosco aqui, o André Donizete também. Família em peso hoje, hein? Jorge Guilherme. Tomás, você não acha que a reforma está sendo proposta pelo Temer só está atingindo o pobre e o pequeno? E aí, essa reforma? Do jeito que ela está proposta? Pelo contrário, as pessoas, os especialistas que estão analisando essa proposta com isenção, não esses especialistas ligados a partidos de esquerda, que querem fazer terrorismo sobre qualquer coisa que esse governo golpista propõe, eles vão fazer uma análise.
Os especialistas isentos, eles acreditam que não, que na verdade a reforma, ela fala justamente dessas pessoas que recebem não 1 ou 2 salários mínimos. Essas pessoas, a condição delas ficam praticamente a mesma. As pessoas que serão atingidas é aqueles que recebem um salário mais alto, é aqueles que em geral recebem até acima do teto. No funcionalismo público isso é bastante comum, que recebam acima do teto, e essas pessoas são a camada que gera esse rombo da Previdência. Então, as pessoas da base, a gente não pode mexer nelas, porque elas são as que realmente precisam, e é para elas que a Previdência Pública existe. Então, a gente precisa pegar esses de cima, que pagam pouco para o que recebem, e redistribuir isso de uma forma que as pessoas que realmente precisam da Previdência Pública, e não o sujeito que ganha 10 mil por mês, esse cara não precisa da Previdência Pública. A Previdência Pública é também uma forma de assistência social para garantir uma aposentadoria digna, uma velhice adequada para todas as pessoas. Não para o sujeito ganhar 10, 15, 20 mil reais através da aposentadoria com dinheiro público. Dinheiro que muitas vezes ele não contribuiu, afinal, ele aposenta muitas vezes no serviço público com 50, 55 anos, e depois ele vai pegar a aposentadoria até os 90 anos, um dinheirão. E dinheirão de quem? Dos pobres, que são quem proporcionalmente paga mais impostos e que pagam a previdência dessa gente privilegiada. Então, no nosso concepção, lendo o projeto, conhecendo ele de verdade, a gente entende que a Previdência ataca justamente os privilegiados, e não as pessoas mais pobres que precisam dela. Bom, vamos lá, correndo a timeline do Facebook, o Abel Lopes, grande abraço para você, Abel. O Diego Claret também fez mais uma pergunta, eu vou fazer ela de uma forma educada, elegante. João Paulo Rodrigues assistindo conosco, o Sábio de Carvalho perguntando quais são as bandeiras, a gente já falou um pouquinho dela no início. O Marquinhos Evangelista, bom, eu não acredito nos candidatos que têm sido apresentados, é isso? Mencionados, que são o Lula e o Bolsonaro. Minha pergunta é, se Tiririca, com suas atitudes, que ele nos mostrou na política, ele seria um bom candidato à presidência? Tiririca, presidente Tomás. O que você acha disso? Olha, nem pensar. O Tiririca, recentemente, não sei se você viu ele fazendo um discurso lá, depois de anos no Congresso, ele resolveu falar, e foi um desastre, né? Porque ele criticou tudo para 1 dia ou 2 dias depois falar que se ele fosse votar para presidente, ele ia votar no presidente Lula. Ora, o cara critica a corrupção, fala de um monte de coisa no Congresso, depois fala que vai votar no chefe do esquema, não tem muita coerência, né? Isso é político piada. Eu acredito assim, a gente entende a revolta que leva uma pessoa a escolher um Tiririca. Ele fala, pô, a política não tem mais jeito mesmo, eu voto nele. Mas o que acontece no nosso sistema proporcional? Você vota no Tiririca e você puxa o cara lá de baixo, que a gente costuma falar, o Valdemar Costa Neto, né? Que é o presidente do partido. Fica, né? E daí você puxa os caciques partidários, que estão mais sujos que pau de galinha, que estão escondidinhos ali, você vota no Tiririca e leva ele junto. Então a gente tem que ficar esperto com isso. E o Tiririca sabe para que ele serve. Então, se ele sabe para que ele serve e continua fazendo, bom, alguma coisa ele deve estar ganhando, né? Bom, vamos lá, o Henrique Macedo conosco, o Milton Santos, o Jorge Guilherme, o Arthur do Mamãe Falei vai ser candidato a alguma coisa, mas pelo jeito talvez deputado estadual, apesar de ser muito perigoso, eu acho muito importante o trabalho dele. Eu não queria o trabalho dele, com certeza. Bom, a Elaine Bassos, esses meninos do MBL vão mudar o nosso futuro político. O Kim, o Holliday e o Tomás estão fazendo diferença na política. Sou fã número 1. Manda um abraço para a Elaine. Um abraço, Elaine. Beijão para você. O Leandro Rai assistindo também conosco. Lilian Costa também conosco. O Helder Fábio também dizendo o seguinte: estamos aptos a mudanças. É uma cabeça jovem, mas responsável e é muito válido. Vivemos um Brasil onde somos muito, produzimos riquezas para poucos e o retorno é precário. Precisamos de alguém lá para fazer um rateamento justo de toda essa riqueza. E aí? É o que a gente estava falando. O Brasil foi montado, uma herança patrimonialista ainda do Império, né? Quando o imperador tinha lá a elite aristocrática, mudou o império para a república, mas a elite aristocrática que vive de quem realmente produz continua lá. A gente tem que mudar essa lógica. A lógica tem que ser, quem produz tem que estar em primeiro lugar. E quem produz não é só quem gera emprego, mas quem trabalha também. Aquele cara que é assalariado, que tem ali seu emprego,
formal, às vezes informalmente, infelizmente, por tanta burocracia do país, mas essa galera que faz a economia girar. Se a gente não olhar desde o pequeno empreendedor até o grande empresário e falar, pô, é você que faz o país ir para frente e facilitar a vida do cara, ao invés de burocratizar como é hoje, aí a gente vai ser um país sempre de terceiro mundo. Bom, vamos lá. O Jorge Guilherme perguntando, aposentar com 65 ou 49 anos de contribuição, se a média de vida é 70, muitos poucos vão receber até os 90, como você citou. Olha, a rapaziada está vivendo mais, e a tendência é cada dia mais a gente chegar próximo dos 100 anos. Uma coisa, não é que você vai aposentar com 49. Esse é um modelo já adotado em países europeus, que você vai aumentando o valor que você vai contribuir de acordo com o tempo que você contribui. Então, se você contribuir por 49 anos, você vai receber a aposentadoria máxima. Se você contribui por menor tempo, você vai receber um valor de aposentadoria mais reduzido. É para evitar aquilo que a gente comentou. Aquele cara que contribuiu um valor às vezes até considerável, mas que ao longo da vida ele aposenta com 50 anos e, ora, teve um tempo de contribuição de 30 anos e vai viver da aposentadoria 40. A conta não fecha, ainda mais com essa mudança geracional. Então, para combater essas pessoas, você precisa ter esse tipo de teto. Não é que você vai aposentar depois de 49 anos. Isso aí também é desinformação do sindicalista. É que o teto do que você vai poder receber vai ser de acordo com o tempo que você contribuiu. É assim que... E, aliás, até para contribuir com mais uma informação, roda na rede social aí um banner dizendo das idades de aposentadoria. Argentina, 49, Inglaterra, 50. Tudo mentira, né? Lá na Europa, não tem nenhum país com menos de 60 anos uma pessoa aposentando. Aliás, eles são muito mais racionais, eles têm uma vivência maior de democracia, dessa divisão em comunidade, que a gente ainda viveu no Brasil, porque a gente é uma democracia jovem, né? A gente ainda está na questão paternalista, ainda que a gente tem uma situação em que as pessoas acham que muita coisa é de graça, e não é, nada é de graça. Tudo é contribuição e retorno de prestação de serviço, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção e parar de acreditar um pouco no mágico, né, Tomás? Ou como o Daniel disse, a gente tem que saber que é o nosso dinheiro. O governo não tem dinheiro, ele toma da gente através dos impostos para financiar serviços que nem sempre funcionam. Então a gente tem que ficar ligado. Agora, João Guilherme, para a gente não ficar também num debate só sobre Previdência, também me procura lá no Facebook, a gente conversa depois, no tempo que for, com mais à vontade, a gente debate reforma da Previdência, troca informações, links, artigos, pesquisas, daí a gente vai esclarecendo um pouco essas dúvidas, tá? Bom, muito bacana, a Flávia perguntando, a Flávia Nares Cardoso, acho legal, se puder, o Tomás explicar a questão do MBL ser suprapartidário. É uma dúvida que muita gente tem em relação ao movimento. É uma boa oportunidade de deixar a questão às classes. Bom, eu só vou dar uma correção aqui, suprapartidário não dá para ser, porque tem alguns aí que não tem como estar dentro, né? Mas, assim, tem várias pessoas de várias matizes partidárias participando do movimento, né? A gente acredita que a lealdade ideológica das pessoas que optam por participar do movimento é o nosso ideário, é o ideário conservador, é o ideário liberal. Essas pessoas, eventualmente, por particularidades locais, elas podem se filiar a alguns partidos, não a todos, você não pode se filiar ao PSOL, ao PT, enfim, esses partidos aí não dá, não cabe, né? Mas em alguns partidos que são, pelo menos, mais à direita, que entendem melhor essa lógica de mercado, enfim, as pessoas são incentivadas pela lógica local a escolher o partido que for mais adequado para que ele possa disputar uma eleição. Afinal, você não disputa eleição sem partido. É claro que todas essas pessoas do MBL que procuram esses partidos, eles chegam com a cartilha do MBL debaixo do braço e falam, olha, eu estou entrando nesse partido para defender isso aqui. Tudo bem para vocês? Cada partido, em cada cidade, ele tem uma liderança diferente. Às vezes um partido que tem uma liderança corrupta nacionalmente, tem uma liderança positiva localmente. Daí o cara do MBL vai nesse partido e fala, pô, eu gosto da liderança local, o partido aqui trabalha bem, são pessoas de bem, e eu quero trazer essa agenda aqui para a minha candidatura. Eu posso? O partido fala, pode. Então, por isso que a gente fala que é um caráter suprapartidário. Como a gente é um movimento, não é um partido, mas precisa dos partidos
para participar da política, sobretudo na política eleitoral, a gente abre esse espaço para suprapartidário de diálogo com todos os partidos, para que esses ativistas possam, através dos partidos, executar as mudanças que a gente defende. Vamos lá correr na timeline aqui, eu estou olhando aqui o retorno aqui, pessoal, por isso que eu fico um pouquinho de cabeça baixa. A Nieve Lênis, parabéns pelos esclarecimentos. Leandro Gavinier. Leandro de Taubaté. Abraço para a Nieve e o Leandro de Taubaté, que eu falei dele. Leandro de Taubaté. Precisamos de mais liberais no Vale do Paraíba. Parabéns pelo trabalho. Marquinhos Evangelista, deu uma risadinha, tá certo. Sérgio Monteiro conosco também, grande ex-presidente da Associação Esportiva São José. Serginho da Venetur, que acha das panelinhas que são montadas para aprovar projetos que nem sempre são bons para a população. Serginho, eu acho que, primeira coisa, quando você tem um projeto que eventualmente não é bom para a população, você tem que ter um debate sobre ele. Por que ele está sendo implementado? Por que ele está sendo proposto? Vamos dizer assim, um aumento de uma passagem no transporte coletivo. É evidente que não é bom para a população, mas a população tem que entender como se dá o modelo de mobilidade urbana. Então, a partir do momento que você propõe um projeto que inevitavelmente vai trazer algum tipo de coisa que a população vai falar, puxa, não gostei, me atrapalhou em diversos aspectos, você tem que trazer de uma forma a explicar o que está acontecendo. Fazer o debate com a sociedade, nunca de forma assodada. Uma vez eu ouvi uma coisa de uma pessoa que a gente respeita muito, Daniel, que se chama Emanuel Fernandes, e ele me disse assim, quando você encontra a pessoa mais simples possível e ela pergunta para você, prefeito, ou o político, a autoridade em si, por que a coisa aconteceu dessa maneira? Por que foi? Porque eu não gostei e tal. Se você olhar para os olhos dela, explicar o que aconteceu, e se for honesto com ela, ela vai entender. Então, procurar as pessoas, explicar às pessoas esses projetos que muitas vezes a gente fala, porra, é ruim, mas você tem a sinceridade do seu político, do seu representante, do que está acontecendo e por que está acontecendo dessa maneira, o sujeito fica mais tranquilo e confia mais naquela pessoa. O que não pode é atropelar tudo aí, o debate se perde, e quem se aproveita muitas vezes são os oportunistas que aproveitam esse assodamento do debate para falar, olha lá, está escondendo alguma coisa, e muitas vezes não é isso. E o desconfiômetro do brasileiro já é ligado por natureza, porque a gente já tem tantos exemplos, o brasileiro está calejado de tanto exemplo ruim, principalmente na política. O Marquinhos Evangelista está falando de novo de reforma da Previdência, e só o Matusalém, né? Vou resumir aqui, porque ele escreveu um textão. Só o Matusalém vai chegar lá e conseguir. Bom, isso é uma opinião. Jorge Guilherme agradecendo os esclarecimentos, dizendo que o Brasil só vai para frente se colocar gente nova. Parabéns, Tomás. O Marcelo Simões assistindo com a gente. E vou fazer aquela pergunta do Diego Claret, né? De uma forma elegante, não foi tão elegante assim, mas a gente quer dar voz a todo mundo, conversar com todo mundo, isso que é importante, dialogar sempre com respeito e falando aquilo que é verdade para as pessoas. Ele disse em relação às manifestações, né, julga um pouco a parcialidade, ele dita a parcialidade do movimento e não voltar às ruas, bater panela em relação aos desmandos do governo Michel Temer. E aí, Tomás? Olha, o Brasil tem graves problemas. Um deles, com certeza, gravíssimo, é o da corrupção. Mas para a gente tem um problema, um só. A corrupção está em segundo lugar, mas tem um problema que é ainda pior, que é o estatismo. As pessoas que muitas vezes, até eventualmente bem intencionadas, usam da estrutura do Estado para gastar, para roubar por um projeto de poder, para financiar ditaduras ao redor do continente, e com isso não só roubam e põem no bolso, que já é repugnante, elas fraudam a democracia, elas saqueiam os nossos direitos, esses sim, porque o nosso dinheiro que é pago de imposto, esse sim é o nosso direito tê-lo conosco, e enfim, é uma coisa ainda mais nociva. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quem será que foi pior para o Rio de Janeiro, o Garotinho ou o Sérgio Cabral? Ambos foram péssimos, é evidente. Mas eu acho que o Garotinho foi ainda pior para o Rio de Janeiro do que o Sérgio Cabral,
que era um corrupto que cobrava propina. Porque o garotinho, ele usava da máquina pública, muitas vezes para se eleger, e foi por isso que ele foi preso, e criava programas assistenciais, subsidiado com dinheiro público, que foi o gênese ali dessa quebra financeira, e não estou falando nem de segurança pública, né, mas a quebra financeira, ela reflete também nessa falta de estrutura da segurança pública, mas o garotinho ali, aquele governo populista, demagogo, que usava o dinheiro público de forma desordenada, ele foi ainda pior do que o Cabral, que pegava propina. Então, quando a gente vê essa corrupção do governo atual e se indigna, e tem que se indignar, a gente luta para que isso mude. Mas é claro, jamais vai ser da mesma forma que a gente lutou contra o governo do PT por liberdade, para a gente não virar uma Venezuela, para a gente não continuar financiando ditaduras pelo continente. Então, eu acho que, é claro que ambos são ruins, mas o peso é diferente. E o peso da nossa mão também para bater vai ser diferente. Bom, falando da política local, né, o MBL acabou surgindo em 2014, São José dos Campos era governada pelo PT, de Carlinhos Almeida, e hoje é governado pelo PSDB do prefeito Felício Ramute, né? Como que você avalia essa transição que São José teve, dessa mudança, né, de 2016 até uma vitória expressiva aí do Felício, que deu alguns indícios daquilo que as pessoas estavam querendo naquele momento? Olha, a gente do MBL fica muito contente de ter contribuído para que o PT caísse fora aqui de São José dos Campos. Durante as eleições, inclusive, a nossa campanha de conscientização da sociedade, a gente foi processado pelo PT, foi processado pela coligação do Carlinhos Almeida, que queria tirar a nossa página do ar, para que a gente não pudesse denunciar as coisas erradas que estavam acontecendo ali e, enfim, mostrar o que realmente estava sendo dito e o que não estava acontecendo. Nós fizemos um pedido de cassação do Carlinhos, que depois provou verdadeiro. A gente falava sobre a previdência dos servidores públicos que não estava havendo repasse, tanto que teve que fazer uma reforma nela aqui para que sanasse essa bola de neve que o Carlinhos deixou. E agora eu fico até preocupado quando o Felício pegou o governo, porque eu falei, porra, mas que bucha que ele vai pegar, né? Depois a gente ficou sabendo que a dívida, o vereador do PT falou que não, né? O Balieiro falou, não, a dívida é menor, mas a dívida era aquilo mesmo. O Tribunal de Contas do Estado falou, era 300 e cacetada de milhões. E quando você pega uma dívida dessa, eu acho que, e a gente do MBL, a gente acredita muito em responsabilidade fiscal, a primeira coisa antes de você realmente poder planejar o seu governo é pagar essa dívida. Porque senão você vai ser tão irresponsável quanto ele, deixando essa bola de neve rolar. Então, eu acredito que nesse primeiro ano do Felício que fechou, ele teve muito essa atribuição de redução de gastos, de abater essa dívida, etc., e não conseguiu ainda, em algumas partes, alguns aspectos do governo, avançar da forma adequada que a gente gostaria. Então, a partir do momento que o governo sanou essa dívida, conseguiu colocar a casa em ordem, aí é o momento da gente falar, bom, agora o jogo está organizado. Qual que vai ser a postura do prefeito Felício a partir de agora? Então, Daniel, eu fico muito tranquilo aqui de falar, eu sei que você participa do governo, e eu também tenho interlocução lá, e sempre que posso dou meus pitacos, meus palpites, as coisas que eu acredito, digo a eles, mas eventualmente, é claro que algumas coisas eu não vou concordar, e outras, quando eu concordar, eu vou defender. Eu acredito que no primeiro ano foi muito... o Felício foi muito atrapalhado por essa herança maldita, e que a partir de agora a gente precisa até aumentar a cobrança em cima dele, porque a máquina já está mais ajeitada e ele precisa produzir cada vez mais resultados. Bom, falando com o pessoal aqui da internet, né, trazendo... Acabei me confundindo aqui, porque de repente não funcionam as coisas do jeito que a gente gostaria, né? Mas ao vivo, como diz Faustão, acontece de tudo, né? Ao vivo só sabe como é? Quem sabe faz quem ao vivo. sabe faz ao vivo. A gente tenta aqui. Bom, até pegando o gancho aqui, quando o Tomás cita que eu sou diretor de Relações Comunitárias da Prefeitura, mas o bacana que eu posso dizer nesse momento, até puxando um pouquinho aqui, essa questão, essa situação,
é que hoje se tem liberdade de falar sobre aquilo que é o correto, sem ideologia partidária tão arraigada dentro das instituições, né? A procura por melhores serviços é uma das coisas que eu vejo no meu dia a dia que está sendo implementada e implementada bem. Quita-se as contas, procura-se fazer programas melhores para atender mais pessoas e, com isso, a gente consegue fazer, com certeza, uma cidade melhor. Aqui, na live, eu estou recebendo aqui o Tomás hoje, como poderia receber qualquer outra pessoa, mas só não recebo porque, com certeza, não haveria diálogo, né? Afinal de contas, tem que existir diálogo para que a gente possa falar com as pessoas e as pessoas entenderem, se colocar à disposição das pessoas. E isso é muito bacana. Mas, Tomás, levando um outro rumo aqui da conversa, né? A gente falando desse novo perfil, desse protagonismo político das pessoas de hoje. Como que você está vendo essa situação das pessoas cobrarem mais, das pessoas quererem mais os seus direitos, né? Como que você analisa essa situação hoje em São José e no Brasil? Olha, eu acho ótimo e acho que uma das maiores ferramentas que a gente conseguiu para fazer essa cobrança de perto nos políticos, foi as redes sociais. Que ali você tem o Twitter, o Instagram, o Facebook, a página ali. Você consegue mandar um inbox, consegue cobrar ele ali através de um comentário, numa imagem, numa notícia que ele publica. Então, você aproximou a interação do povo, que às vezes está muito distante ali do seu representante. Agora, ele consegue, através dessas redes sociais, fazer essa pressão. E, em grande parte, através dessa ebulição política do momento, eu acredito muito que isso também contribuiu para uma certa conscientização política. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a política e estão buscando essas ferramentas para fazer a pressão. Eu acredito muito, Daniel, que uma das coisas que vão ajudar a gente a conseguir fazer essa pressão nos políticos pelas coisas que a gente quer é acabar com grande parte dos privilégios que a classe política tem. Porque eu acredito que esses privilégios, quando o político ele tem dezenas e dezenas de assessores, muito dinheiro de verba de gabinete para gastar, e carro, e gasolina, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele passa a estar numa casta, numa elite também, que ele fica distante da realidade do representado. Então, ele é um representante do povo, mas não vive como povo, não conhece a realidade do povo. Como é que ele vai representar este povo? Eu acredito que a gente precisa reduzir esses privilégios, essas mordomias da classe política, para que, através disso, o político se aproxime do representado. E daí, além das redes sociais, além de todo esse aspecto de cobrança, de conscientização política, a gente vai ter também o político mais perto da gente, mais consciente das atribuições dele de servir a população. Bom, falando aqui da audiência nossa no Facebook, grande audiência hoje, hein? Obrigado a todos vocês que estão aí. O Galego Cartacho também, o Dinei Domingos dizendo PT em São José dos Campos nunca mais. O Serginho da Venetu, já vou fazer sua pergunta. Serginho, a audiência qualificada hoje. O prefeito Isaías Santana de Jacareí também nos assistindo. Um grande abraço ao prefeito de Jacareí. Olha, vem aqui também, viu, prefeito? As portas estão abertas para a gente conversar com o pessoal de Jacareí. Aliás, Jacareí tendo um belo governo de Isaías Santana. O Marquinhos Evangelista com mais uma informação. Falou bem, Tomás, sobre essa questão do PT e do Felício Ramute. A Cafarias também está assistindo. Grande Cá, um abraço para você. E o Serginho pergunta, o que acha da atuação dos vereadores em São José dos Campos, principalmente aqui na região norte da cidade? Pois é, né? A região norte está bastante carente de representatividade. Eu sou um pouco cético com essa coisa de distritalizar a política legislativa de São José. Eu gosto mais do modelo legislativo, do modelo que os vereadores são eleitos com bandeiras, com ideais, com valores, e que eles legislam não só para o bairro, para a região que ele teve majoritariamente seus votos, mas para toda uma cidade. Mas é importante falar também que esse aspecto do vereador representar o bairro não pode ser uma carência que a gente espera do vereador às demandas do bairro. É bom frisar
que quando há demandas na região norte, sul, etc., e essas demandas mais singelas que a gente percebe como muitas vezes uma poda de uma árvore, uma troca de lâmpada, etc., é tudo executado pelo Poder Executivo. Então você tem que intervir pelo Poder Executivo. É claro que você, às vezes a gente usa o vereador de intercessor, mas muitas vezes o vereador, ele até burocratiza algum aspecto da atuação da prefeitura para que ele seja o santo que vai te salvar no bairro. Ele fala, olha, pede para mim que eu consigo lá na prefeitura. Não, a gente tem que ter canais de comunicação com a prefeitura, que é quem realmente executa o trabalho, não o vereador, e que isso aconteça. Então, eu acredito que a gente precisa, e muitas vezes talvez o poder público aqui de São José dos Campos precise afinar essa comunicação direto com o cidadão, para que essas demandas cheguem para a prefeitura, que é quem executa, e que elas executem de fato. Ficar esperando por esse intercessor também, às vezes não é o caminho mais adequado, né? Bom, falando aqui mais um assunto importante, falando sobre a questão de escola sem partido, né, um movimento que o MBL encampou, né, em diversas cidades do Vale do Paraíba. Como que está a situação no Vale hoje? Tá. Em São José dos Campos, o projeto foi proposto pelo vereador Nino Bispo. A gente foi até pego um pouco de surpresa, ele encontrou ali, achou encontrou afinidades com o projeto e o propôs. É claro que, apesar de a gente ter sido pego de surpresa, como é uma pauta, uma agenda que a gente acredita, que a gente adotou como nossa, não só em São Paulo, com o vereador Fernando Roden, com quem eu trabalho, mas em todo o Brasil, os nossos vereadores vêm apresentando escolas sem partido, aqui em São José não poderia ser diferente. Então, nós procuramos o vereador Nino Bispo, após ele ter proposto esse projeto, para tentar ajudá-lo. Mas, infelizmente, há pressões de tantos lados, né? Muitas vezes eu falo bastante desse aspecto, que é um aspecto bastante delicado, que fala da inconstitucionalidade do projeto de escola sem partido, que é uma coisa que grandes juristas como o Ives Granda Martins discordam. Afinal, você, e a gente acredita muito nisso, o projeto de escola sem partido, ele cita coisas que já estão previstas na Constituição Federal, nos direitos, na Declaração de Direitos Humanos e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Então, ele reafirma coisas que já estão previstas em lei, como, por exemplo, o direito das famílias em educar seus filhos com uma educação moral, religiosa, que achar mais adequada. Você que é pai de família e que eventualmente pode ser um cristão ou de professa outra religião, você deve ter em algum momento se deparado com o seu filho fazendo perguntas. Papai, mas a igreja matou tantas pessoas, pastor é tudo ladrão. Pode acontecer essas coisas, porque às vezes o professor ele tem uma ideologia, tem um partido, tem sua própria crença e usa dessas atribuições de professor para incutir essas crenças nos alunos, ao invés de dar aula de história, ao invés de dar aula de matemática, de física, etc. Isso não pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, o projeto Escola Sem Partido vem reafirmar coisas que já estão previstas em Constituição Federal, ECA e Direitos Humanos. Então, como a legislação é uma legislação acerca de educação, no entanto, ela não infringe nada que são da diretriz nacional, que é do MEC, então ela só vem para complementar com o cartaz ali, já falando dos direitos e deveres dos professores, ao que já está previsto. Hoje, em São José dos Campos, a gente está com o projeto parado. Eu acredito que o Nino ficou meio com medo aí da galera, talvez ele não tenha muita convicção no projeto, espero que não. Espero que ele demonstre aí nos próximos meses vontade realmente de levar esse projeto em frente, porque o Escola Sem Partido não pode servir de plataforma eleitoral. O Escola Sem Partido é para quem quer, para quem acredita. E por isso que a gente está lutando também em Taubaté, com outro vereador, que é o vereador Noilton, que apresentou o projeto na Câmara de Taubaté também, que houve ali uma blitz do Ministério Público, algo bizarro, o Ministério Público se manifestando antes até do projeto ser aprovado, o que é completamente não convencional, né? Afinal, o Ministério Público ele se manifesta assim, mas se manifesta no momento oportuno. Então, a gente vê também que tem ali do Ministério Público, Judiciário, muitas vezes até de órgãos representativos de classes jurídicas, etc., um ativismo político. E esse ativismo nos incomoda, porque se é um ativismo político, vai ter também um embate político acerca das ideias do Escola Sem Partido. E em Jacareí também, aproveitando a presença do prefeito Isaías Santana,
a gente está avançando um diálogo lá para que um vereador apresente em breve esse projeto lá. Acredito que se o prefeito Isaías tem algumas dúvidas, a gente ficaria muito contente se pudesse conversar com ele, levar esse projeto para ele explicá-lo, não só o aspecto constitucional do projeto, mas a importância dele para a educação das nossas crianças, para o respeito às famílias, e avançar esse projeto em mais uma cidade do Vale do Paraíba. Bom, vamos fechando aqui o nosso bate-papo. Bacana. Muito bem, bastante gente aqui perguntando e tal. A Maria José da Silva disse que está adorando esclarecimentos. Parabéns, Daniel. Uma boa noite aí para Cafarias. O Sérgio Vitor assistindo. E a gente vai para a reta final perguntando sobre esse trabalho seu como vereador Fernando Holliday. Como tem sido essa experiência? Olha, Sérgio, eu nunca tinha trabalhado com política, né? Eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Então, a partir do momento que eu fui para o setor público e ainda trabalhar com um vereador da envergadura do Fernando Holliday, que tem um alcance nacional, é uma coisa que vira de ponta cabeça, né? Mas eu tenho muito orgulho, porque o trabalho que ele faz, e a gente do movimento acredita muito nisso, é o exemplo do tipo de mandato que a gente acredita que não só os parlamentares do movimento, mas as pessoas que têm ideias semelhantes a nós ou que estão se aproximando desses ideais deveriam exercer. O Fernando Holliday, lá em São Paulo, ele cortou 50% das suas despesas de gabinete, abriu mão de carro oficial, de motorista, doa uma pequena parte do salário dele para instituições de caridade, e tudo isso por quê? Porque ele tem que ser coerente com a defesa de uma máquina pública mais enxuta. Isto é, se no próprio gabinete dele ele não executa essas economias, e ele não dá o exemplo de como é possível fazer um bom mandato sem gastar tanto, como é o que a gente vê por aí, não só entre os vereadores, mas em Brasília, como é que a gente vai defender que a máquina pública tem que ser reduzida, que os impostos que financiam tudo isso devam ser abaixados? Então, ele procura, a partir desse mandato, dar um exemplo. Para mim, estar ao lado disso tudo é um grande orgulho, um grande aprendizado, sem dúvida alguma. Bom, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje, a última pergunta da noite, aquela pergunta que a gente fala de futuro, né? O Tomás, de repente, pode pensar em representar a população no futuro? É uma coisa que, de repente, você imaginou? Quando a gente faz política, a gente pensa na melhor forma de contribuir. Eu sou um soldado do movimento hoje. Então, hoje eu estou como assessor do Fernando Holliday, gosto do que faço e quero ajudá-lo a cumprir o seu mandato. Em algum momento, o movimento vai falar, não, vai fazer outra coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, se no momento oportuno for interessante ser candidato para o movimento e também para as pessoas, que nos ajudam e as pessoas que nos apoiam, é claro, a gente tem que buscar formas de contribuir de algum modo. Mas eu acho que é muito cedo ainda para pensar nessas coisas. A gente tem que trabalhar muito ainda, não só em São Paulo, mas aqui em São José dos Campos, para mudar algumas coisinhas. Bacana, bacana. Quero agradecer bastante a todos que estão assistindo, também a Dacinha Amaral, que chegou agora, a todos vocês que estão aí. Agradecer ao Tomás. Tomás, muito obrigado por estar aqui, falando com o pessoal na internet, e vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando as movimentações do MBL no Vale do Paraíba, no Brasil, para a gente ir conversando, entendendo as ideias do movimento. É isso aí, Daniel. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco com você. Não sei se a gente conseguiu responder todas as perguntas, mas depois eu entro aí no Facebook, as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, eu respondo com o meu perfil, as dúvidas. Quem quiser me encontrar nas redes sociais também é Tomás Henrique Barbosa, minha página, o meu perfil pessoal, e a página também do Movimento Brasil Livre, São José dos Campos. Lá você consegue acompanhar também nosso trabalho aqui na região e também auxiliar a gente de alguma forma, enviando sugestões, críticas, enfim, alguma coisa que a gente possa melhorar o nosso trabalho. É isso aí. Beleza. Bom, eu vou me despedindo desta live desta segunda-feira, agradecendo a cada um que entrou aqui no Facebook, deixou o seu recado, mandou as perguntas para o Tomás, e cada dia que passa faz aqui esse programa especialmente criado para a internet, um programa melhor, um programa que debate ideias, um programa que está a serviço das pessoas. Bom, eu volto na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, quando o nosso bate-papo
será com o vereador Fernando Petit, da farmácia comunitária. Ele vai conversar com a gente sobre várias situações aqui de São José dos Campos e também desse atendimento da farmácia comunitária, que é um belo trabalho que ele desenvolve, aliás, já desenvolvido pela família dele há muito tempo. Bom, quero agradecer a cada um de vocês, fique com Deus e tchau, tchau.